Bom, falando de gigante, né, Marcos André? De gigante, como você fala, hoje teremos o gigante na altitude. Uma altitude uma altitude gigante, mas que não amedronta a nação rubro-negra, que não amedronta o Flamengo de Felipe Luiz. Felipe Luiz aprendeu a lição: poupar em Libertadores jamais. Então hoje, provavelmente, tirando desfalques aí, que vão precisar ficar fora, como De La Cruz, como Alan, o Flamengo terá sua cavalaria completa. Gerson, Wesley, Pulgar, todos aqueles que ele tirou no jogo contra o Central Córdoba vão estar na altitude. E eu já falo aqui, hein, Marcos André, não me bota medinho essa altitude não, hein? É o Flamengo do Felipe Luiz contra a LDU e que hoje tem que ter resultado positivo, hein, Vamp? Porque aquela derrota contra o Central Córdoba, olha o Coquinho como ele é ridículo. Botando aí o som da Ferrari. Vamos lá. Eu vou pegar aqui agora, Marcos André, a tabela da Libertadores, tá? Na tabela da Libertadores, o Flamengo, ele tá no grupo C. Olha a situação que o Felipe Luiz conseguiu se colocar. O Flamengo hoje está fora da zona de classificação para a segunda fase. LDU tem 4 pontos, Central Córdoba tem 4 pontos. Central Córdoba, que é minúsculo e ganhou do Flamengo no Maracanã, ele tem o Deportivo Táchira em casa. Ou seja, provavelmente ele vai ganhar esse jogo. Porque se o Central Córdoba já é pequeno, o Táchira é menor ainda. E aí o Central Córdoba pode abrir 7 pontos. E se a LDU ganhar do Flamengo na altitude, também abre 7 pontos. Os dois ficando a 4 do Flamengo. Olha a situação que aquele jogo ridículo do Maracanã colocou o Flamengo. E hoje, Vamp, no jogo que é o mais difícil, o Flamengo vai ter a obrigação de não deixar a LDU vencer, Marcos André. O Flamengo se colocou nessa situação, né? A partir do momento que ele não ganha do time argentino em casa, ele se colocou nessa situação porque a tabela pro Flamengo é o seguinte, como você falou, apesar de o Desportivo Táchira, você falar, é venezuelano, né? Isso. Jogando contra o argentino, mas o Desportivo Táchira frequenta mais a Libertadores do que o time de Córdoba aí, né? Então, o Flamengo se colocou nisso, pega um LDU que é acostumado a ganhar de times brasileiros lá, quando vai lá na altitude, né? Brigando pela liderança do grupo. Se ele ganha do Flamengo, ele vai a 7 pontos, deixa o Flamengo com 3, e o Flamengo, na próxima rodada, a depender do que o Central Córdoba faça no jogo também, diante do Deportivo Táchira, o Flamengo pode chegar a estar 4 pontos dessas equipes, e tendo que ganhar, porque o Flamengo joga de novo fora de casa, né? Na última rodada, nas últimas 2 rodadas, que o Flamengo atua em casa. E aí, de repente, um empate lá, a gente não sabe. Mas o Flamengo tem time para chegar, encarar o LDU, não é um jogo fácil, é um jogo difícil, né, na altitude. Mas o Flamengo se colocou nessa situação. Se ele se colocou nessa situação pelo time que tem, é o time mais caro da América, é o Real Madrid das Américas, ele tem que sair dessa. Hoje não foi o De La Cruz, não foi o Alan, por problema, né, de como se suportar na altitude, e ele tem que reverter, pelo menos até o empate lá, para poder depois no jogo de volta aqui reverter essa situação, né? Não é nada fácil. Às 19 horas estaremos aqui presentes, assistindo, torcendo pelo clube brasileiro dentro da Libertadores. Com certeza, nós somos todos brasileiros. O Flamengo é o Brasil na Libertadores. O Flamengo é o Brasil na Libertadores, como outros e outros, como São Paulo, como todos. A gente torce pelos clubes brasileiros. Como você é ridículo. Mas eu vou te falar. Só não espera o seguinte: se tiver um empate, um resultado negativo, que depois vem aquela loucura. É inexperiente, é não sei o quê, subestimou o adversário, entrou de salto alto. Mas eu sou solidário, como o Flávio Prado, como o Raí Oliveira. Todos nós aqui somos solidários aos clubes brasileiros na Libertadores. E mas eu quero dizer uma coisinha. Mas eu quero dizer uma coisinha para você, pro Raí e pro Flávio Prado. Serve pros 3.
A nação não precisa da torcida de vocês para nada. Nada. Já são quase 50 milhões torcendo. Já aumentou? Então pode ficar com a tua torcidinha aí, você torça para quem você quiser. Você não precisa ser Brasil, ser Flamengo, coisa nenhuma, tá? Até porque eu sei que tu vai estar secando a vida. E aí, eu só quero te Não perguntar só a uma minha coisinha vida, eu antes boto a sua também, de um monte. O quê? Eu boto a minha, a sua, de todo mundo. Ah, LDU, faz o serviço. Agora, deixa eu te perguntar, ô Vamp, porque se fala muito de altitude, né? Todo jogo se fala disso, de altitude. Você já jogou na altitude. O que eu quero te perguntar, pra você que já jogou na altitude, porque quando a gente fala de altitude, gente, parece que a gente vai jogar contra o Real Madrid. Parece que a gente tá indo jogar contra o Manchester City de 2 anos atrás. Né? Porque quando se fala em altitude, parece que é impossível ganhar. E aí é o que eu te pergunto, Vamp, não é impossível ganhar, né? O time do Flamengo é muito melhor que o da LDU. Então, é aquele negócio, a altitude torna tudo mais difícil? Torna. Mas não é impossível ganhar, né, Vamp? Não, Tico, eu já tive a oportunidade de jogar contra o LDU na própria Libertadores. Corinthians e LDU, a gente ganhamos de 3-2 da LDU. E olha que ele botava os jogos lá 1 da tarde para poder arrebentar mais ainda, né? Um estudo fala que o calor é mais prejudicial à saúde do atleta do que a altitude. Mas aí a bola fica, de fato, quem já jogou lá, já joguei pelas eliminatórias, tudo, a bola fica mais rápida, o tempo de bola é diferente. Tanto que nas próprias eliminatórias agora, né, não é Quito, a Bolívia começou a conquistar pontos porque tirou de La Paz para... El Alto. É o alto, né? 4 mil. 4 mil. E pior que os jogadores... Quito é 2.300. Olha como é o negócio, olha como é o negócio psicológico, Flávio. Ele leva para El Alto, só que vários jogadores não jogam lá, jogam em Santa Cruz de la Serra. Um ou outro Eles joga... também sentem, lógico. Os caras trabalham na Europa o tempo inteiro. Mas aí, olha só como já é o psicológico. Porque parece que todos os atletas da Bolívia jogam em El Alto. E não é. Então há esse psicológico também, né? O jogo não vai ser fácil, é uma equipe difícil, né? E vamos ver aí às 19 horas, né, Tico? Estaremos torcendo aqui pelo Flamengo. Imagino que você vai estar torcendo muito. Agora, o Raí, lembrando que eu não quero a torcida do Vamp pra porra nenhuma, só deixando isso bem claro. Agora, essa situação do Flamengo, né? Eu acho que o Felipe Luiz aprendeu da pior maneira possível a lição de não poupar time em Libertadores. Porque começou com aquela lorotinha, né, de José Boto, de BAP, querendo falar que brasileiro é prioridade. Prioridade é o escambau. A Libertadores, para qualquer torcedor brasileiro, ela é prioridade. E quando eu critiquei, é aquilo que eu falo, tem torcedor que não aceita a crítica para quem ele gosta. Eu amo o trabalho do Felipe Luiz. Já cansei de dizer aqui, para mim é o melhor treinador brasileiro hoje, disparadamente, na minha opinião, é o Felipe Luiz. Agora, ele errou muito feio naquele jogo. Ele deixar o Gerson, que é o principal jogador do time, fora, o Wesley, lateral de seleção brasileira, fora, e o Pulgar, que é o responsável não só pela marcação no meio-campo, mas por aquele cara que faz a saída de bola do Flamengo, fora, ele conseguiu perder para o Central Córdoba em casa. Esse resultado não era esperado por ninguém. Qual era o resultado esperado? O Flamengo perder ponto hoje. E agora não pode perder para a LDU na altitude. Agora, Raí, foi um erro feio. Você acha que o Felipe Luiz, depois de todas as críticas, não só de nós, não, porque eu critiquei muito, mas do torcedor, ele teria coragem de poupar de novo numa Libertadores? Ou será que agora ele aprendeu a lição e o Flamengo vai ter a Libertadores com a mesma prioridade, com o mesmo peso que tem o Campeonato Brasileiro? Eu acho que ele aprendeu, sem dúvida, né? O Flamengo só pode voltar a poupar se já tiver a classificação garantida aí na última rodada, talvez, o primeiro lugar garantido, o que é bastante improvável pelo cenário, né? O Flamengo tem um jogo complicado hoje
por essa questão da altitude e tudo mais, então é difícil imaginar que o Flamengo não vá ali até a última rodada, pelo menos, disputando a classificação. Você falou aí sobre vencer na altitude, né, que é muito difícil. A LDU recebeu brasileiros 28 vezes, perdeu em 7 oportunidades. Uma delas para o próprio Flamengo em 2021, e o Felipe Luiz estava em campo naquela ocasião, né? O Flamengo ganhou da LDU por 3-2, jogando lá na altitude de Quito, na pandemia, tudo mais, 2 gols do Gabigol, um gol do Bruno Henrique. Então, parte desses jogadores que lá estão, né, estavam naquela ocasião, um treinando, o outro vai estar à disposição no banco de reservas, então, possivelmente no banco de reservas ou titular, enfim, vai definir ainda a escalação em relação ao Bruno Henrique. Mas o próprio Flamengo já teve a oportunidade de vencer lá uma vez. Claro que é um jogo difícil, invariavelmente quando os brasileiros vão jogar lá, tem resultados negativos, vão perdendo o gás muito ao longo do jogo, né? Até começam bem muitas vezes, mas o time vai caindo muito de rendimento ao longo do jogo e no segundo tempo acaba sofrendo gols ou sucumbindo. A gente viu, por exemplo, no ano passado, o Fluminense indo jogar lá a Recopa Sul-Americana, segurou, tomou 1-0 com 30, 38 do segundo tempo. Então, assim, é um jogo muito desafiador do ponto de vista físico, pelo menos pelo que todos falam, né? Até por isso algumas baixas, né? O De La Cruz fora, o Alan fora, além do Alexandre também, que não vai reunir condição de jogo. E hoje mais cedo li também que o Arrascaeta é dúvida e a tendência é que ele não saia jogando também por uma questão física, né? Então é possível que o Arrascaeta fique de fora, porque a recuperação dele fisicamente é mais lenta em relação a outros e talvez atuar nesse jogo possa fazer com que ele fique de fora de outros. Então é uma questão aí que o Felipe vai analisar para a sequência. Mas quanto a poupar time, a jogar com time reserva, a menosprezar jogo, que foi um pouco o que o Flamengo fez. O Flamengo, ele subestimou a possibilidade do Central Córdoba vencer o jogo no Maracanã naquela ocasião. Eu acho que isso não vai acontecer de novo. A lição foi aprendida da pior forma possível, o que pode de novo dificultar um pouco a questão do Flamengo aí para se classificar em primeiro, para ter uma campanha com vantagens na próxima fase. Acho que o Flamengo vai aprender da pior forma possível. Né? Tem que aprender, porque foi realmente um erro muito, mas muito juvenil do Felipe Luiz. Para mim, na minha opinião, muito influenciado pelo José Boto, que veio com essa mentalidade, a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Não tem. A prioridade para o torcedor do Brasil, para o torcedor do Flamengo e para todo o torcedor desses grandes clubes que estão disputando a Libertadores é Libertadores e Brasileiro. Não tem como você dizer que uma tem mais peso que a outra no geral. Para mim, a Libertadores tem mais peso, tá? Para mim, pilhado. Eu prefiro que o meu time seja campeão da Libertadores na temporada do que campeão brasileiro. Vamos fazer o teste. Raí, você prefere o quê? Copa Libertadores da América. Flávio Prado. É claro que a Libertadores é o mais importante, mas se você permitir, se você quiser só que responda, depois eu gostaria de colocar um pouco do que eu entendo que eles pensam com relação à Libertadores de brasileiro. Claro, a Libertadores é mais importante. Vamp. Campeonato Brasileiro. É o quê? Brasileiro. Eu acho que falhou, Vamp. Brasileiro. Alô? Oi, Vamp, fala. Campeonato Brasileiro. Só você. Sempre você passando contra. Até parece que você preferiria ganhar o Campeonato Brasileiro do que a Libertadores quando você era jogador. Eu ganhei 2 brasileiros, não ganhei nenhuma Libertadores e eu gosto do brasileiro. Ah, é por isso! Não, olha bem, para você ganhar o Campeonato Brasileiro, é muito mais difícil do que ganhar a Libertadores, viu? Ô, Pilhado, eu entendo. Por quê? Não acho, não. Pontos corridos. As barbas que tem na América do Sul aí hoje é muito mais difícil você enfrentar. Primeiro já tem, vamos supor, Rio de Janeiro. São 3 rivais ali locais, que você pega ida e volta. Aí você sai pro eixo de São Paulo. Já são 6 clubes de Série A com jogos de ida e volta. Você vai para Minas, já pega mais 2. No Rio Grande do Sul, mais 3. E no Nordeste, você tem Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza e Sport. E de volta é muito mais difícil que você tá pegando essa baba aí, Desportivo Tátira. Sabe o que é, vamos
Tem um monte. Tem um monte de barba. Até o bulo-bulo. Tá, bulo-bulo. Não, o que acontece é o seguinte, que eu quero dizer. O que eu acho que eu entendo o que o Boto quer dizer. Quando você tem o time organizado, que é o caso do Flamengo e do Palmeiras, o torneio que você sabe que você vai disputar com a sua organização até o fim, com grande chance de ser campeão, é o Campeonato Brasileiro. Porque ele é turno e retorno. Ele tá aí de volta. Uma Libertadores de qualquer campeonato mata-mata, você pode perder num acidente. Frise-se o caso do Andrés Pereira contra o Palmeiras. O Palmeiras poderia ganhar de outro jeito? Poderia. Mas o Flamengo perde num acidente. Um erro, uma falha de um jogador importante. Jogar tudo num torneio desse, que você pode perder acidentalmente, você pode ganhar acidentalmente também, mas você pode perder acidentalmente, é meio complicado. Quando você prioriza o Campeonato Brasileiro, você sabe que com a organização que você tem, você vai chegar. Você pode não ser campeão, você vai ser campeão ou vice. Na pior das hipóteses, você vai ser vice. Você vai garantir o ano que vem, você vai ter uma série de situações. O Atlético, por exemplo, Mineiro, quando ele joga tudo na Libertadores, ele ficou sem nada. Porque ele perdeu, né? Ele saiu da Copa do Brasil, perdeu a Copa do Brasil e agora tá... Que é mata-mata. O torneio mata-mata, ele é muito de sorte, de momento, de acontecer. O mata-mata, qualquer um pode ganhar. Qualquer um. Você pode, se olhar o mata-mata, um brasileiro é diferente. Hoje, nesse critério do turno e retorno, você tem que estar muito bem planejado. Como o Flamengo é bem planejado, eu entendo quando ele fala isso. Você não vai abrir mão da Libertadores, óbvio que não. Mas você também não pode largar tudo pelo campeonato, pela Libertadores. Por exemplo, Copa do Brasil, acho que o Flamengo, se tiver inteligência, ele vai jogar com o terceiro time. Se ele se livrar da Copa do Brasil, melhor. Se ficar em cima, o Flamengo tem que ganhar tudo. Não, o Flamengo não tem que ganhar tudo e não vai ganhar tudo. Ele tem que ter prioridades. Onde ele sabe, eu acho que onde o time organizado se garante, no Brasileiro. O resto pode ficar no meio do caminho num acaso. E o ponto aí também, Flávio, rapidinho, só para devolver, eu acho que a questão do Flamengo também não ter disputado o Campeonato Brasileiro nos últimos 4 anos, né? Galo, 2 vezes Palmeiras e o Botafogo. Claro. O elenco mais poderoso da América do Sul, o time com mais capacidade de investimento, nem brigar pelo título nacional, que foi o que aconteceu, acho que pega um pouco. E assim, dividindo minimamente as energias, dá pro Flamengo se empenhar em 2 frentes, né? A gente já viu ser possível. Em 3, já acho que não. Mas Brasileiro e Libertadores com a mesma energia, eu acho que dá pra brigar sim. E o Flamengo tem que brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, pelo investimento grande que faz, né? Gente, mas vamos lá. É o que eu falo. Uma coisa, o Vamp pode dizer que é mais difícil, mas não que tem mais peso o brasileiro. O brasileiro não tem mais peso. Para o torcedor em geral, a Libertadores, ela tem mais peso que o Campeonato Brasileiro. Ela tem. E aí eu vou dar um exemplo. Geralmente as competições as competições continentais, elas têm mais peso. Olha o Manchester City. O Manchester City ganha campeonato inglês adoidado. Enquanto ele não ganhou uma Champions, a torcida não sossegava, a diretoria não sossegava. A competição continental, ela tem mais peso. E o campeonato inglês, muitas vezes, e para muita gente, é mais difícil que a Champions, pô. Só que o City tinha que ganhar uma Champions League. Tinha essa cobrança. É porque ele adora ser do contra. Ele gosta de, não, todo mundo tá falando isso aqui, eu vou falar isso. É só por causa disso, Flávio Prado. Porque ele ganhou 2 brasileiros. Aí ele não ganhou Libertadores. Aí ele quer tirar a onda dele. O que eu ganhei tem mais peso. É por isso. Você sabe que a torcida do Liverpool tá mais feliz que vai ganhar a Premier League provavelmente no final de semana do que ganhar mais uma Liga dos Campeões? Eu Claro, tava vendo essa pesquisa. Não. É óbvio. Não. Antes de ser eliminado pelo Paris Saint-Germain, saiu uma pesquisa em Liverpool sobre o que o torcedor preferia. Ser campeão da Liga dos Campeões ou ser campeão da Premier League. Lá em Liverpool, eu tava vendo essa pesquisa. Mas aí, Vamp, também tem aquele negócio. Porque o Liverpool é o maior campeão de Champions da Inglaterra. E não é o maior campeão inglês da Inglaterra. Pode ser por isso. A pesquisa está baseada assim, tirar o City e ser campeão da Premier League ou deixar o City ser campeão inglês. A torcida de Liverpool queria que fosse campeão da Premier League. O mata-mata dá para você dá para você se programar. O ponto corrido dá para você se programar, dá para você fazer um planejamento. Não tem planejamento para ganhar a Libertadores, para ganhar a Copa do Brasil. É muito acidental. Lógico que pode acontecer, mas é muito acidental.
O São Paulo, vamos pegar o exemplo de São Paulo 92. São Paulo tentou. Primeiro que o Tele não queria disputar o torneio, ele achava uma porcaria. Começa perdendo do Criciúma 3-0 e tal. Depois o pessoal começou a pegar no pé dele, eu inclusive, e aí resolveu-se que ia disputar. O São Paulo monta um baita time, mas mesmo assim ganha nos pênaltis do News Old Boys. Aí o segundo ano ganhou com um pouquinho mais de facilidade, no terceiro ano perde nos pênaltis do Vélez. O São Paulo planejou ganhar nos pênaltis, perder nos pênaltis? Claro que não. Né? O próprio Palmeiras montou times extraordinários e acabou perdendo, quando ele acaba errando num momento, vai fazer uma viagem, perde para o São Paulo e o São Paulo vai adiante, o São Paulo e o Palmeiras ficam pelo caminho. Times históricos do Palmeiras. Quando ele ganha em 99, ele ganha na disputa por pênaltis com o Deportivo Cali. Quer dizer, é um negócio meio aleatório. Tem muito do lado aleatório. A própria vitória do Flamengo contra o River. Aqui não foi planejado, foi meio aleatório. O Flamengo, com todo aquele timaço que tinha do Jorge Jesus, poderia ter sido derrotado e ficaria sem o título da Libertadores. É muito aleatório. Já o Campeonato Brasileiro ele voou. Fez 91 pontos, não foi? 91, coisa assim, foi uma pontuação absurda. Porque foi a melhor campanha da história dos pontos corridos. Claro, dava para planejar. Isso ele podia garantir. Libertadores tem que contar com o fator sorte, que às vezes é sorte, às vezes é azar. Eu acho que é isso que eles estão se referindo. O Flamengo hoje ele é tão planejado que o que dá pra gente garantir que vai? O Campeonato Brasileiro. Agora, não vai abandonar a Libertadores, óbvio que não. A repercussão é muito maior, tudo isso funciona mais, claro, né? Mas o que dá para segurar a onda, garantir que chega, é no Campeonato Brasileiro. Flávio Prado, LDU favorito ou você acha que o Flamengo, por ter um time mais forte, é um jogo de igual para igual? Olha, Pilato, sinceramente eu não vejo... Não vou ficar muito surpreso se o Flamengo ganhar o jogo, não. Porque ele cometeu todas as falhas possíveis e imagináveis. Perdeu um jogo que ele não podia perder, né? O jogo mais fácil, provavelmente, do grupo. Ele perdeu aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Ele tem que buscar o resultado em outro lugar. Então, nada melhor do que buscar esse resultado no jogo de hoje. Eu acho que o Flamengo tem toda a condição de ganhar o jogo. Não vou ficar muito surpreso se ele ganhar o jogo, não. Vamp. Eu acho que toma um fumo. Toma 2-0. Você me dá um empate? Se não é Flamengo, não é mal da América, bora pro pau, bora. Duzentinho. Você me dá um empate? Duzentinho, bora, irmão. Duzentinho, cadê? Você me dá um empate? Eu boto o piquenês pra correr, Flávio, aí, bora no pau. Não, o Flamengo todo poderoso, o rei da América, cheio de dinheiro, vários jogadores internacionais, bora. Bora no pau 200. A pergunta não foi, tem empate. Você falou 2-0. Bora, não Quer chamou me pra dar apostar? Um empate na altitude? Bora aqui, bora pro choque, bora. Vai. Tá bom. O bora você me dá um empate ou não? Bora pro choque, irmão. Não faz propaganda aí que é 3 por 1, 10 por não sei o que aí. Vai agora, mete o dinheiro. Ou tá enganando o povo? Ou tá enganando o povo? Um Flamengo, não? O Flamengo paga, como foi? A odd aí de não sei quantos milhões? Tá enganando o povo? Bota o seu agora aí, bora 200, eu sou LDU. Eu estou te perguntando, eu tenho um empate? E eu estou te falando, não pagava quanto aí? Repete aí, a odd é de quanto? 3,10 pra vitória do Flamengo. Bora, bota aí, teu dinheiro tá enganando os outros. Bota o teu agora. Bota de testa comigo agora aqui 200, bora. É aí que tá, ô bobão. Eu já apostei no site. Você quer apostar comigo valendo 3,10? Eu aposto. Bora no pau, tá valendo 3,10. Tá bom. Se eu ganhar, você me paga 600. Se eu ganhar, eu pago 100. Como é que é? É, 3,10. Se eu ganhar, você me paga 3. Eu ganho 600. De 200, 3 vezes 2, 6. Se você ganhar, é um só. Vai ganhar 100. Você é muito burro. Eu que tenho que ganhar mais. É a odd pro Flamengo, eu animal. Sou burro, Flávio. Flávio, eu que sou burro. Vamos lá. Eu te dou 100. Se o Flamengo ganhar, você me dá 310. Nada, vamos pro pau. 200, é 200, não tem essa. Frouxo. Tô vendo quem é que tá precisando ganhar. Frouxinho.